Querido irmão e irmã, é uma alegria poder manter contato com você novamente, aproveitando as bênçãos das redes sociais. E hoje eu queria compartilhar com você de uma história. Conta-se a história de um fabricante artesão de lápis. E ele tinha todo um critério para fazer cada lápis com as suas características próprias, individuais. Mas os lápis tinham alguma coisa em comum. E ele então, quando terminava de fabricar cada lápis, ele dava 5 recomendações, ele dava 5 conselhos para cada lápis que ele havia acabado de fabricar. E eu queria com você hoje pensar um pouquinho nesses conselhos e ver se eles podem se aplicar na sua vida. O primeiro conselho que o fabricante dava para o lápis é que ele dizia que ele não tinha fabricado um lápis para ficar numa gaveta, numa prateleira de supermercado, de uma livraria, mas ele tinha fabricado um lápis para ser colocado em mãos e as mãos certas poderiam escrever letras firmes, escrever histórias bonitas. Então a primeira recomendação, a primeira lição dada ao lápis é que ele precisava buscar estar nas mãos corretas. A segunda lição que ele transmitia às suas criaturas, aos seus lápis, é que de vez em quando eles encontrariam apontadores. E a palavra apontador talvez queira dizer isso, aquele que é apontador. E ele dizia que o apontador existia para tornar o lápis melhor. Ele dizia que o apontador, apesar de fazer o lápis sofrer ao desgastar a sua madeira, o seu invólucro, ele pretendia com o apontador tornar a pessoa melhor, o lápis melhor. E o apontador, ele viria sobre o lápis até que a parte interna, até que a parte melhor fosse melhorada ainda mais, fosse colocada de acordo com o projeto original, o projeto inicial. Então, a primeira lição era busque as mãos certas. A segunda lição era o apontador, ele pode até ser um mal, mas é necessário para te tornar uma pessoa melhor. A terceira lição era que existia borracha. E por mais que alguma coisa desse errada na vida do lápis, ele podia ser apagado. Os seus escritos, as coisas que haviam saído contrárias ao ideal, poderiam ser corrigidas. Então, o lápis recebia a grande notícia que existia uma borracha e essa borracha poderia consertar os erros dele. Em quarto lugar, o dono daquele lápis, o fabricante, ele dizia que a parte mais importante do lápis não era o exterior, não era a forma, não era a madeira, mas era o grafite. O grafite é que tornava o lápis útil. O grafite era a melhor parte. Então, o lápis ele não devia ficar tão preocupado com o que acontecia por fora, mas estar atento ao lápis, ao grafite, porque de fato ele era o mais importante. E por fim, o lápis recebia a última recomendação, a última lição, o último lembrete, dizendo que o mais importante é que ele deixasse marcas legíveis por onde ele passasse. Que ele escrevesse histórias bonitas, histórias de amor, histórias de vitória através da sua vida. Então, querido e querida, eu quero nessa reflexão de hoje pensar com você nisso. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, que nós temos um grande tesouro, mas em vasos de barro. Nós temos um tesouro como grafite, como diamante, mas infelizmente o nosso exterior, a palavra nos diz que é quebradiço, é vulnerável, é como madeira, é como vaso de barro. E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Você é um lápis nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a pensar nisso. Você está nas mãos corretas? As mãos que têm te sustentado são mãos fortes, mãos poderosas, mãos perfuradas pelo amor que Ele tem por você, ao ponto de se entregar na cruz do Calvário? Você tem reclamado, tem evitado os apontadores na sua vida? Uma enfermidade, uma adversidade é a oportunidade de nós sermos melhorados. Às vezes o deserto dói, mas o deserto é a oportunidade de fazer o grafite ficar melhor ainda. Lembre-se que a nossa borracha se chama o sangue do Senhor Jesus. Não há pecado ou culpa, não há mazela, não há mágoa ou ressentimento que o sangue de Jesus não possa apagar e limpar e transformar. Então lembre-se disso, a nossa borracha é vermelha, é o sangue do Senhor Jesus.
o seu interior é o que vale mais. Hoje em dia, o culto ao corpo, o hedonismo tem feito com que a gente perca os verdadeiros valores. E o mais importante na sua vida é o que está do lado de dentro. O mais importante é a tua alma, o teu espírito. E é disso que você precisa estar atento e se preocupar. Deixe marcas na sua família. Deixe marcas nas pessoas que vivem ao seu redor. Marcas legíveis, marcas bonitas. Escreva uma história de amor. Escreva uma história de vitória que Jesus tem para você. Eu termino lembrando você do lápis, e lembrando que você é um lápis, e que Jesus é aquele que pode te usar e te fazer de você uma grande bênção em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você continue buscando em Jesus a razão da sua vida, e Ele certamente te dará direção e fará da sua vida uma história de vitória no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, nós amamos você. De graça recebi.